Gabrielle Bonheur Chanel nasceu em 19 de agosto de 1883 na cidade de Saumur, interior da França. Sua mãe chamava-se Eugénie Jeannet de Volay, de origem camponesa, trabalhava como lavadeira. Seu pai se chamava Albert Chanel, era um simples mascate. Gabrielle Chanel teve 5 irmãos: Alphonse Adrien Chanel, Antoinette Chanel, Julia Berthe Chanel, Augustine Chanel e Lucien Chanel. Em 1895, quando Gabrielle tinha 12 anos de idade, sua mãe morreu de tuberculose aos 31 anos. Semanas após a morte de sua mãe, Gabrielle e suas irmãs foram entregues pelo seu pai a um orfanato católico para moças, conhecido como Abadia de Albazine, existente até hoje. E seus irmãos foram mandados para trabalhar e viver da melhor maneira possível. No orfanato de Albazine, Gabrielle Chanel aprendeu a arte da costura. E aos 18 anos, ela deixou o orfanato e ingressa para o Instituto Notre Dame, na cidade de Moulins, uma pensão católica feita para moças, onde se aperfeiçoou como costureira e lá reencontra sua tia Adrienne, irmã de sua mãe falecida. Em 1903, consideradas aptas a manejar agulha e linha, as duas jovens são encaminhadas pelas freiras à Maison Grand-Père, um ateliê de costura especializado na confecção de enxovais. Nos finais de semana, Gabrielle trabalhava para um alfaiate da região, a fim de ganhar um dinheiro extra. Tempos depois, Chanel desiste de seu trabalho, e aos 20 e poucos anos, decide fazer carreira como atriz e dançarina na cidade de Vaudeville, na França. Ela sonhava um dia viver em Paris, e fazer o fortuna como atriz. Chanel então passou a cantar no cabaré Casa de Café, chamado La Rotonde, no qual ganhou seu apelido Coco, devido às músicas famosas da época que cantava em suas apresentações, chamada Kikoavu Coco e O Core Coco. Em La Rotonde, Coco, como Gabrielle Chanel ficou conhecida, logo se envolveu em casos amorosos, no qual acabou ficando grávida. Para a sociedade na época, Coco sabia que casar estava fora de questão, pois a maior parte das atrizes e cantoras eram vistas como prostitutas. Estando grávida, e com dificuldades, obteve ajuda de um de seus amantes, chamado Etienne Balsat, um rico oficial do 9º Regimento de Infantaria do Exército Francês, criador de cavalos, e dono de uma vasta fortuna, oriunda de sua família, a qual eram fabricantes de uniformes e produtos têxteis militares para o exército francês, onde também produziam os melhores tecidos de lã do país. Etienne Balsat, que supostamente seria pai do filho que a Coco Chanel esperava, ofereceu suporte a Coco, e a convidou para morar com ela. Convite-se aceito por Chanel, onde ela passou a ser sua segunda amante residencial aos 23 anos de idade. Coco Chanel não tinha talento como cantora, e não queria voltar a trabalhar como balconista ou costureira, escolhendo assim ser amante fixa de um homem rico, do que levar uma vida simples e sacrificante. Nesse meio tempo, com a ajuda do Etienne Balsat, Coco Chanel realizou um aborto mal sucedido, no qual acabou ficando estéril. Coco Chanel passou a acompanhar Etienne Balsat em alguns eventos, como por exemplo corridas de cavalos, os quais aparecia usando chapéus feitos por ela, e roupas customizadas, acrescentando acessórios exóticos não muito femininos, como gravatas e paletós do guarda-roupa de seu companheiro. Chanel odiava espartilhos, plumas, lantejoulas, e tudo que remontava à moda na época. Durante essas aparições, Chanel começou a fazer sucesso com seu estilo irreverente, e principalmente com seus chapéus inovadores, os quais começou a receber muitos pedidos e encomendas, pois eram peças produzidas por ela. Em 1909, com a ajuda do Etienne Balsat, Coco inaugura sua primeira boutique de chapéus em Paris, no primeiro andar de um apartamento de seu amante, e no mesmo ano conheceu seu segundo amante, chamado Arthur Capel, um milionário inglês jogador de polo e grande amigo de Etienne Balsat. Coco Chanel se apaixona por Arthur Capel, mais conhecido como Boy, apelido de infância, e passa a ser amante dos dois. Em 1910, Etienne Balsat concorda que Boy passaria a ser seu amante e provedor de Coco. Devido ao sucesso com sua primeira boutique, Boy, além de amante, se dispõe também em ser seu investidor. Coco, com a ajuda financeira de Boy, inaugura mais boutiques. Assim, Chanel abriu sua chapelaria na rua Cambon número 21, e em 1913 ela inaugura em Deauville sua boutique de roupas esportivas de luxo. Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial, Chanel passou a vestir a alta sociedade com tecidos de Gesne,
Coco lançou sua coleção de roupas, inspirada nos uniformes das enfermeiras do front. Coco passou a desenhar vestidos leves e soltos, considerados de alta costura. Durante 4 anos de guerra, Chanel cresceu, enriqueceu e ficou muito famosa. Em 22 de dezembro de 1919, após 10 anos de romance cowboy, Coco Chanel perde tragicamente seu amante, em um acidente de carro, colisão com uma árvore, o que deixou-a desolada. Em 1920 Coco começa um romance com Igor Stravinsky. E no mesmo ano, comemorando o final da guerra no litoral da Riviera Francesa, Chanel recebeu seus amigos em meio festas onde conheceu seu novo amante, um dos granduques da Rússia, primo do último czar russo, chamado Dmitry Pavlovich Romanov. Dmitry estava em Paris fugindo pois foi um dos responsáveis pelo assassinato de Rasputin, e também devido à queda da monarquia russa por causa da Revolução Comunista de 1917. Reza a lenda que Dmitry apresentou a Chanel perfume feito em homenagem à czarina russa Catarina, chamado Le Bouquet de Catherine, que após a Revolução Russa passou a ser chamado de Ralé número 1. Chanel, gostando muito da fragrância, pediu para conhecer o criador do perfume, chamado Ernest Beau, um perfumista russo, filho de franceses, que trabalhava em uma das fábricas de perfumes e sabonetes mais importantes da Rússia, a Ralé, fundada em 1843 por Alphonse Ralé. Em 1855, a Ralé obteve o título de fornecedor da Casa Imperial Russa. Em 1896, a empresa foi comprada pela Chiris de Grasse, casa de perfumes francesa, fundada em 1768, que durante a Revolução Russa, a fábrica da Ralé foi restabelecida em La Boca, no prédio principal da fábrica da Chiris. Ernest passou a trabalhar para a Chiris, onde tinha um pequeno laboratório de pesquisas em Grasse. Ninguém sabe como Dmitry Pavlovich Romanov conseguiu fazer essa aproximação, e como marcou o encontro de Chanel com Ernest. Só sabemos que o encontro aconteceu no verão de 1920. Chanel pediu para Ernest Beau criar um perfume diferente, ousado, fragrância de mulher elegante, sofisticada e ao mesmo tempo sensual. Um perfume de mulher com cheiro de mulher. Ernest Beau aceitou fazer a encomenda, e em seu laboratório em Grasse passou meses trabalhando em fragrâncias para atender às expectativas de Coco Chanel, criando 10 amostras diferentes, rotulados de 1 a 5, e de 20 a 24, e as apresentou a Chanel. Chanel gostou da fragrância do frasco número 5, justamente esse frasco com o número 5, que o assistente de Ernest Beau acidentalmente errou na dosagem, acrescentando uma quantidade maior de aldeído na composição do perfume. E o número 5 era o número de sorte de Coco Chanel. Chanel, satisfeita com seu perfume, encomendou a princípio 100 frascos do Chanel número 5, para presentear seus melhores clientes no Natal de 1920. O perfume fez um enorme sucesso. Suas clientes iam às lojas Chanel enlouquecidas querendo adquirir mais frasco do perfume. Em 1921, Coco Chanel lança seu perfume número 5 em suas boutiques, onde foram rapidamente vendidos sem nenhuma publicidade. O perfume fez maior sucesso na alta sociedade de Paris. Coco, como era uma mulher de negócios, procurou seu amigo Théophile Bader, dono da famosa loja de departamento de Paris, a Galeria Lafayette, para vender seu perfume. Bader reconheceu o sucesso do Chanel número 5, instruiu Coco Chanel, afirmando que ela precisaria de um sócio capaz de produzir, administrar, distribuir seu perfume em larga escala. Na primavera de 1923, Théophile Bader apresenta a Chanel aos irmãos Pierre e Hertémer, donos de uma das maiores companhias de fabricação e distribuição de perfumes do mundo, chamada Bourjois. Em meio a negociações, Bader e os irmãos Hertémer sugerem a Coco a criação de uma segunda empresa para vender o perfume Chanel número 5. Coco aceita com a condição que a empresa venderia seus produtos de luxo com seu nome, e ficaria com 10% das ações do lucro da empresa. Coco estava disposta a abrir mão do seu perfume e dedicar-se exclusivamente à sua casa de modas, vendendo assim os direitos autorais do seu perfume. Em troca, ela teria 10% dos lucros da venda do perfume. Em 4 de abril de 1924, é fundada Les Parfums Chanel. Théophile Bader recebeu 20% das ações da empresa como remuneração de inventor e sócio, e os irmãos Hertémer ficariam com 70% da empresa, sendo responsáveis pelos riscos, custos, produção,
Distribuição e marketing do perfume. Ernest Beau, criador do Chanel número 5, sai da Chirris, e aceita o convite para trabalhar na Les Parfums Chanel, como diretor e perfumista-chefe. Durante a década de 1925 a 1935, o perfume Chanel número 5 foi um dos perfumes mais vendidos do mundo. Arrependida de seu acordo com os irmãos Wertheimer, Coco se convenceu que foi enganada pelos seus sócios, e passou a acusá-los que estavam enriquecendo às suas custas, com seu nome, e com sua fragrância, começando assim uma longa disputa judicial. As brigas com os irmãos Wertheimer se intensificaram em 1933 quando numa reunião da diretoria, Chanel indicou seu amante na época chamado Paul Iraby, para representá-la. Os irmãos Wertheimer e a família Bader eram de famílias tradicionais judaicas e Paul Iraby era um antissemita assumido. Coco Chanel, erroneamente convencida de que foi enganada, deu plenos poderes a Paul Iraby em representá-la nas reuniões, deixando todos os seus sócios numa situação de estresse, apenas no intuito de prejudicar as negociações. Com tais atitudes descontroladas e desonestas, Coco Chanel perdeu a presidência da empresa, deixando-a furiosa. Coco Chanel processa os sócios da Les Parfums para recuperar a presidência, impedir a produção e lançamento de cremes de beleza, ação na qual perdeu na justiça. Em 13 de maio de 1940, a Alemanha declara guerra à França. Os alemães invadem a França e entram em Paris. Os irmãos Wertheimer e seus sócios da família Bader fogem e se exilam nos Estados Unidos em Nova York. Em Nova York, os irmãos Wertheimer reabrem a empresa Les Parfums Chanel e a Bourjois, mantendo a produção de seus produtos, inclusive do perfume Chanel número 5. Para isso tiveram que traçar um plano arriscado para contrabandear as matérias-primas oriundas de Grasse na França. Na França, sob leis do Terceiro Reich, as propriedades dos judeus eram confiscadas. Sob essa lei, Coco Chanel viu uma oportunidade em assumir a empresa Les Parfums Chanel. Sem perder tempo, em 5 de maio de 1942, Chanel envia uma carta ao administrador interino alemão, denunciando que a Les Parfums Chanel era de propriedade judia, e que fora abandonada pelos seus sócios. Mas Coco não sabia que antes de fugir para os Estados Unidos, os irmãos Wertheimer e seus sócios teriam vendido suas ações da Les Parfums Chanel e da Bourjois para um amigo. Amigo esse que era aviador e colaborador nazista, chamado Amiot, o qual também vendia armas para os nazistas. Além disso, Amiot tinha feito um acordo com os irmãos Wertheimer, que quando acabasse a guerra, a empresa Les Parfums e Bourjois passaria a ser novamente dos irmãos Wertheimer e seus sócios. Após saber da venda da Les Parfums, Chanel ficou inconformada, pediu que abrissem uma investigação para anulação da venda das Les Parfums e da Bourjois. No fim, a venda prevaleceu como legal. O investigador alemão Herr Blank considerou o negócio legítimo e a Les Parfums e Bourjois não era mais de propriedade judia, deixando Coco Chanel furiosa. Em 1944, ocorre a libertação da França e todos os colaboradores franceses dos nazistas foram presos e investigados, inclusive Coco Chanel, a qual teve papel colaboracionista marcante, sendo antissemita assumida, e uma agente nazista identificada pelo número F7124, onde tentou negociar um acordo de paz com a Alemanha e a Inglaterra. Negociação essa onde não obteve êxito. Coco era amante de um agente da Gestapo, chamado Hans-Günther von Dinklage, um advogado alemão e funcionário nazista, que trabalhou como agente secreto. Coco Chanel foi investigada, interrogada, mas não foi presa, e não recebeu qualquer punição, devido à ajuda do seu amigo Winston Churchill. Coco teria algumas informações secretas da família Windsor, uma das famílias mais ricas e poderosas da Inglaterra, pois ela foi amante do Duque de Westminster por quase 6 anos, sendo assim exilada na Suíça junto com seu amante nazista. Chanel nesse período estava com 61 anos. Com o fim da Segunda Guerra e a libertação da França, os irmãos Wertheimer e seus sócios retornam a Paris. Em meios a negociações, Amiot passa Les Parfums Chanel e a Bourjois para seus antigos donos. Graças aos esforços do Wertheimer e dos seus sócios, o perfume Chanel pode ser comercializado no mundo inteiro, apesar dos esforços de Chanel em destruir seu próprio perfume, acusando seus sócios.
Durante o exílio nos Estados Unidos, os irmãos Wertheimer e seus sócios abriram uma conta na Suíça em nome de Chanel, e depositaram corretamente a parte que cabia a Chanel de todos os lucros da venda dos perfumes e produtos da Les Parfums Chanel, a tornando em uma das mulheres mais ricas do mundo. Em 1953, sozinha Coco Chanel retorna a Paris, e em 1954 Coco Chanel e Perry Wertheimer fizeram outro acordo esse proposto pela própria Chanel. Nesse acordo, Chanel propôs a Perry que ela teria 2% dos lucros das vendas do perfume Chanel número 5, que reabriria sua casa de modas, que estava fechada há 15 anos, onde ela seria diretora de artes e teria total liberdade como criadora e estilista, que Perry assumiria todas as despesas, todos os custos da casa de modas em troca de uma enorme renda mensal e vitalícia. Perry se tornaria o único dono da casa de modas, e que uma pessoa ficaria responsável em pagar todas as suas despesas, incluindo seus impostos e os aluguéis da sua suíte do Hotel Ritz. Perry aceitou a proposta da Chanel, pondo um fim na briga entre os dois. Feliz com suas próprias decisões e contente com o acordo proposto por ela mesma, Chanel reergue a companhia, e em fevereiro de 1955 lança sua famosa bolsa Matelassé 2.55, primeira bolsa a ser lançada com alças compridas para ser usadas nos ombros. O nome da bolsa é atribuído ao mês e ano de fabricação da bolsa. Em 1957, Coco lança sua coleção de sapatos bicolor. Chanel trabalhou até os últimos dias da sua vida, onde faleceu vítima de infarto aos 87 anos, no dia 10 de janeiro de 1971 na sua luxuosa suíte do Hotel Ritz. Seu funeral foi assistido por centenas de pessoas. Foi enterrada no cemitério Bois de Vauxhall, na Suíça.